Olá! Hoje a gente vai mergulhar em algo um pouco diferente do nosso habitual. Recebemos um único material, um conto de suspense bem curto chamado A Casa que Nunca Ficava Vazia. E o nosso desafio aqui é tentar entender como é que essa história consegue dar tanto medo usando coisas que parecem super comuns do dia a dia. Vamos desmontar essa narrativa para ver onde está o truque. É uma ótima pergunta, porque olha, o segredo de histórias assim não está no que elas mostram, mas no que elas escondem. O texto é todo construído na base do boato, da incerteza, sabe? Daquilo que os vizinhos comentam a boca pequena. A nossa análise vai seguir justamente essa trilha, como a curiosidade inicial por uma casa abandonada vai, aos poucos, se transformando em um medo muito real, quase físico. Perfeito! Então vamos começar pelo começo. O cenário é aquele que todo mundo conhece, né? Uma casa no final de uma rua sem saída, toda fechada, portão enferrujado. Poderia ser em qualquer cidade. Mas logo na primeira página, o texto solta um detalhe que me deixou intrigada. Diz que o curioso é que ninguém lembrava exatamente quando a casa ficou vazia. Por que isso é tão importante? Parece só um detalhe. Mas é o detalhe que abre a porta para todo o resto. Pensa bem, quando você não tem uma história oficial, um fato, tipo, a família X se mudou em 2005, você cria um vácuo. E esse vácuo na memória da comunidade é o terreno perfeito para o mito nascer. É nesse espaço em branco que o medo começa a criar raízes. Entendi. E é por isso que os primeiros sinais que a história descreve são tão eficazes. Luzes fracas, amareladas, que acendem e apagam. Sim, essa parte é ótima, porque uma luzinha na janela pode ser qualquer coisa. Um reflexo da rua, alguém que invadiu, sua imaginação. É fácil demais de racionalizar e dizer não foi nada. Exatamente. A ambiguidade é a chave. Se aparecesse um fantasma na janela no primeiro parágrafo, a história acabaria ali. Mas uma luz fraca que talvez nem estivesse lá, isso te deixa inquieto, te faz duvidar da sua própria percepção. A história usa o mundano, o quase normal, para criar o desconforto. Aqui, o esquecimento coletivo não é só um detalhe, é a fundação de todo o mistério. A casa não é só abandonada, ela foi esquecida pela história oficial. Ok, então o medo até agora é todo baseado em coisas distantes, nessas luzes na janela e nos boatos. Mas o jogo muda completamente quando alguém tenta de fato chegar perto da porta, não é? O incidente com o entregador. Sim, esse é o primeiro momento em que a ameaça deixa de ser uma sugestão e passa a ter uma consequência física. E o autor prepara bem o terreno para isso. O entregador não é um morador local, ele é um elemento externo, que não conhece os protocolos de medo da vizinhança. E ele está completamente vulnerável. O texto diz que ele está atrasado, o GPS não funciona direito naquela rua, começa a chover. É o cenário perfeito para algo dar errado, ele está isolado. E o que acontece com ele é muito sutil, ele só ouve passos lá dentro. Não vê nada. E aí vem a sua pergunta de antes. Por que não mostrar? Por que não ter uma criatura ou uma figura assustadora? Porque ao ouvir apenas os passos, o nosso cérebro é forçado a preencher a lacuna. E o que a nossa imaginação cria é quase sempre mais assustador do que qualquer coisa que o autor possa descrever. O medo não vem do que ele vê, mas da desconexão entre o que ele ouve passos e o que ele vê uma casa supostamente vazia. Nossa, faz todo sentido. E o resultado disso tudo a gente só vê no dia seguinte. A encomenda dele, jogada na rua toda rasgada. Então a gente não vê o ataque, só a consequência violenta dele. E isso que dá o peso. A história do entregador deve ter virado uma lenda no bairro, imagino. Com certeza. Esse evento funciona como uma validação para todos os medos que existiam antes. Deixa de ser "eu acho que vi uma luz" para ser "lembra daquele entregador que nunca mais apareceu por aqui?". A casa agora não é mais só um lugar misterioso. Ela se torna um agente ativo, uma ameaça, que muda o comportamento das pessoas. Sim, a empresa de entregas provavelmente parou de ir lá. Uma questão interessante. O que assusta mais? Um perigo claro e visível ou uma força que você não vê, mas cujos resultados são concretos e destrutivos? Essa é uma ótima pergunta. Me faz pensar. O medo do desconhecido é um clichê, mas aqui parece diferente.
O medo não vem só porque é desconhecido, vem porque a gente vê o resultado e ele é bem real. O pacote rasgado, o cara que some do bairro. Isso que assusta de verdade. E depois de uma história dessas, quem seria o próximo louco a se aproximar? Bem, a história nos diz que sempre tem alguém. O próximo passo da narrativa é levar gente para dentro da casa. Sim, a experiência do rapaz que decide entrar. E é aqui que a história se inspira de vez. A descrição do interior é fantástica. Lá dentro, a casa parecia maior do que por fora. Corredores que pareciam mais longos do que deveriam, portas que abriam e davam de cara com uma parede. É como se a própria física parasse de funcionar ali dentro. Isso me deixou bem desconfortável lendo. O que você está descrevendo é um recurso muito poderoso no terror, que é a distorção espacial. É uma forma sutil de dizer ao leitor: as regras do seu mundo não se aplicam aqui. Ao cruzar aquela porta, o personagem não entrou apenas em uma casa. Ele entrou em um domínio com outra lógica. Outra lógica, exato. Me lembra a imagem de um labirinto, um lugar feito para confundir e aprisionar. A casa não é só um cenário, ela é um espaço anômalo, uma armadilha geométrica. Uma armadilha? Gostei dessa definição. E não é só a arquitetura que é estranha. Ele encontra uma coisa no chão que é ainda mais perturbadora para mim. As marcas. O texto diz que não era sangue, mas marcas de algo sendo arrastado repetidas vezes, sempre pelo mesmo caminho. A palavra-chave aqui é repetidas vezes. Isso implica um ritual, uma rotina macabra. Exato. Não é um evento único de violência, é um processo. Algo que já aconteceu antes e vai continuar acontecendo. A repetição é o que transforma a ação em um padrão, e padrões são assustadores porque isso gera uma intenção, uma mecânica sombria em funcionamento. E para fechar o tour com chave de ouro, na hora em que ele está saindo, tremendo de medo, ele ouve um sussurro, uma voz que diz: "Agora você sabe." Arrepiante. O que significa isso? Saber o quê? Aqui, o horror se torna conceitual. Vamos juntar as peças. A arquitetura impossível sugere que a casa é uma anomalia. As marcas de arrasto indicam um ritual predatório e contínuo. E o sussurro. O sussurro é a confirmação de que a casa é uma entidade consciente. Ela não só age, como também se comunica. E a mensagem, agora você sabe, é terrível. Significa que o conhecimento sobre a verdadeira natureza da casa foi transferido para o rapaz. Não é uma informação, é um contágio. Ele agora carrega esse segredo, essa maldição. A casa não está só assombrada, ela é um predador que marca suas testemunhas. Essa ideia de um conhecimento que te contamina é pavorosa. Com tudo isso acontecendo, com gente desaparecendo e a casa se revelando uma entidade, uma hora a polícia tinha que aparecer, certo? Sim, e a história introduz a polícia de uma forma muito inteligente. Eles não aparecem por causa dos rumores ou do rapaz que ouviu um sussurro. Eles são acionados por um fato concreto do mundo real: o desaparecimento oficial de um morador. E a cena que eles encontram é muito cinematográfica. O carro da pessoa desaparecida está parado na frente da casa. A porta do carro está aberta, a chave na ignição e o rádio está ligado, mas só chiando numa frequência de estática. Esse detalhe do rádio na estática me deu muitos arrepios, não sei porquê. Porque a estática é a ausência de sinal, é o som do vazio. É um símbolo perfeito para o que a casa faz. Ela apaga as pessoas, transforma o sinal delas em ruído. E esse carro abandonado é a ponte final entre o mundo dos rumores e o mundo do crime. Agora, a casa é oficialmente a cena de um possível crime. É o momento em que a lógica tenta se impor. Exato. O momento em que o mundo racional da lei tenta entrar em cena. E falha miseravelmente, né? A investigação não dá em nada, não tem corpo, não tem sinal de arrombamento, não tem prova de crime nenhum. Exatamente. A investigação representa a lógica humana tentando medir e categorizar o inexplicável. E, claro, ela não consegue. O relatório final é a ausência de evidências. O sistema diz: não há nada aqui. Mas o brilhante é que, embora a investigação oficial fracasse, os policiais encontram duas coisas que, para nós leitores, confirmam tudo. Sim, as mesmas marcas de arrasto no chão que o rapaz viu e a frase na parede quase apagada: "Ela nunca fica vazia." Isso é genial.
A polícia encontra a prova do sobrenatural, mas é uma prova que não serve para o mundo deles. E esse é o clímax do mistério. A autoridade, a representação da nossa ordem social, valida os elementos mais estranhos da lenda, mas ao mesmo tempo se declara impotente. O que um policial pode fazer com uma frase na parede e marcas no chão? Nada. O caso é arquivado, a casa é lacrada com tapumes e o mistério vence. A lógica se retira do campo de batalha, derrotada. A casa ganhou. Então a polícia basicamente lava as mãos, lacra a porta e vai embora. E a casa? O que acontece com ela depois de tudo isso? A história termina aí? Não. Ela nos dá um epílogo, mostrando a situação anos depois. E talvez essa seja a parte mais sombria, porque nada mudou. A casa continua lá, lacrada, e o texto diz que os vizinhos mais antigos ainda juram que de vez em quando veem aquelas mesmas luzes amareladas e fracas nas janelas. Ou seja, não foi um evento isolado que acabou. É um ciclo. A coisa, seja lá o que for, continua lá dentro ativa. A ameaça é permanente. Exato. É um horror que não tem um ponto final. Ele apenas espera. E isso nos leva à ideia final do conto, a estocada final no leitor. A sensação de que a casa está sempre observando a rua, como se estivesse esperando. Sim, e é a última frase que vira a chave de tudo para mim. O texto diz que ela não espera alguém entrar. Ela espera alguém ficar. Que diferença essa troca de verbo faz? Parece tão pequena, de entrar para ficar. Faz toda a diferença. Muda completamente o que a gente pensa que é uma casa mal-assombrada. A narrativa tradicional é sobre um espírito ou uma energia que assusta as pessoas para que elas vão embora, para proteger seu território. É uma força de repulsão. Aqui, a história inverte essa lógica. A força da casa é de atração, de captura. O objetivo não é expulsar, é fazer você ficar. Para sempre. Para sempre. Nossa. Então o título, A Casa que Nunca Ficava Vazia e a frase na parede são literais. Precisamente. Deixam de ser uma metáfora para o passado e se tornam uma descrição literal da função da casa. Ela nunca fica vazia porque ela guarda pessoas. O horror não está em um fantasma que vive na casa. O horror é a própria casa. O espaço físico funcionando como uma entidade consciente que coleciona seus moradores. Que loucura! Então, resumindo essa nossa viagem, a gente foi de uma casa caindo aos pedaços, que era só um mistério de bairro, para uma espécie de planta carnívora arquitetônica que engole pessoas. A força da história é totalmente essa construção lenta que vai plantando uma sementinha de dúvida aqui, um detalhe estranho ali, até que no final você olha para trás e percebe que todas as peças se encaixam numa verdade horrível. É a anatomia do medo construída passo a passo. O texto mostra que o horror mais duradouro não é o do monstro que pula na sua frente, mas o que se esconde no familiar, torcendo a realidade só um pouquinho de cada vez, até que ela se torna irreconhecível. E o que fica disso tudo é que o lugar mais assustador do mundo pode ser aquela casa abandonada no fim da sua própria rua. Exato. E isso nos deixa com uma última provocação para pensar. O conto termina com aquela frase: algumas casas guardam histórias, outras guardam pessoas. Isso me faz pensar uma coisa que vai além da ficção. Muitas culturas e crenças acreditam que lugares podem absorver as memórias e as energias do que aconteceu neles. A questão que o conto nos deixa é: e se um lugar pudesse ser projetado ou evoluísse, não apenas para passivamente absorver, mas para ativamente aprisionar? O que significa para nossa ideia de segurança e de lar, quando a própria arquitetura, as paredes, o chão, são a cela da prisão? Quando o captor não é uma pessoa ou um espírito, mas o próprio espaço físico que te rodeia. Algumas histórias continuam mesmo depois do fim. Siga o Shadowcast e acompanhe novos episódios todos os dias.